A segunda multiplicação dos pães. Mateus capítulo 15, versículo 29. Partiu Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixinhos, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Uma grande multidão a Jesus seguia. Todos queriam ouvir o que o mestre dizia. Eram tantas as boas palavras que Jesus tinha para ensinar, que ninguém se cansava de ouvir o mestre falar. Como quem tem fome e muito tempo está sem comer, assim o povo se alimentava de tudo que ouvia Jesus dizer. O tempo passava e o povo não se importava, pois da palavra de Deus o povo se alimentava. Passava o dia e vinha a noite e depois amanhecia. E daquela multidão ninguém dali saía. Por 3 dias aquele povo ali permaneceu, ouvindo a todo tempo a palavra de Deus. Mas depois de 3 dias terem se passado, Jesus percebeu que aquele povo precisava ser alimentado. Jesus então perguntou para seus discípulos: O que é preciso fazer para essa multidão ser alimentada, para que todos saiam daqui com a fome saciada? Para alimentar aquela multidão, de muito dinheiro se necessitaria, mas mesmo tendo tanto dinheiro, onde o pão se compraria? Vejam que alimentos vocês podem encontrar, para que essa multidão possa se alimentar. Trouxeram-lhe então um certo rapazinho, que tinha consigo 5 pães e 2 peixinhos. Poderia não ser suficiente para aquela multidão se alimentar. Poderia ser o que alguém fosse imaginar. Jesus, apanhando aquele pão, por ele a Deus agradeceu. E partindo o pão, um cesto ele encheu. E foi assim que aquele milagre aconteceu. A 5.000 homens foi Jesus alimentar, e ainda 12 cestos cheios foram sobrar, mesmo a multidão tendo se alimentado até se fartar. Uma grande lição aquele povo aprendeu, por ter primeiro buscado as coisas de Deus. É que aquele grande milagre aconteceu. Outra importante lição foi Jesus nos ensinar: não importa o que tu tenhas, tudo irá se multiplicar, se nas mãos de Jesus você vier a colocar.